Você recebe uma equipe nova e ouve a seguinte frase: parabéns, seja bem-vindo, sucesso, felicidades nessa nova equipe. Porém, existe uma primeira direção. Você tem uma pessoa X na sua equipe que precisa ser demitida. Isso é razoável? Você receber de cara uma equipe nova, ser o líder dessa equipe e chegar com essa orientação? Vamos discutir sobre isso. Hoje, esse é o caos. Sou Anita, empreendedora, executiva, mentora palestrante, com mais de 40 anos de estrada, pioneira no mundo de tecnologia, uma das primeiras mulheres nessa área, e hoje nós vamos discutir sobre esse caso, ok? Bem, como sempre, vamos contextualizar. Como eu falei, esse caso, na verdade, não é um caso isolado. Praticamente em todas as empresas que eu liderei, que eu assumi, que eu fui head de equipes e de áreas, eu cheguei com uma premissa de que havia algum funcionário ou colaborador que precisava ser desligado segundo os meus superiores, né? Isso não discutido em tempo de entrevista, de diretrizes, enfim. Isso na hora que eu chego para começar a trabalhar, na hora que eu assumo de fato uma equipe ou uma área. Tá bom. Aí vem assim os primeiros questionamentos, né? Como eu faço para demitir uma pessoa que eu mal conheço? E vamos também colocar aqui mais um fator. Eu não falo de cortes de pessoas, eu não falo de redução de quadro, de corte de orçamento, de reestruturação, eu não falo de nada disso. Eu não estou falando de desligamentos, eu estou falando de uma ou outra pessoa, especificamente, que precisa ser desligada, segundo a avaliação dos superiores ou do gestor anterior, né, do meu antecessor. Então, tá bom. Então, receber uma equipe já com uma primeira diretriz. E, para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas, não é fácil desligar qualquer indivíduo. Isso porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de seres humanos, que têm seus compromissos, que têm família, que têm uma vida. Então, o desligamento, a demissão, ela sempre gera um impacto na vida das pessoas. Então, não é uma coisa a pessoa pedir demissão, a outra coisa ela ser desligada. Então, esse impacto, ele sempre vai existir, né? Por mais até que a pessoa esteja esperando, isso sempre existe. Então, esse é o contexto, né? Chegando nas empresas, assumindo uma equipe, e você chega com essa orientação, ou você recebe essa diretriz. Bem, o diagnóstico já existe. Então, portanto, é só executar a ordem, certo? Fácil, né? Não, não é fácil. Como eu disse, não é fácil. E por que será que o meu antecessor não desligou a pessoa? Será que foi esse o motivo da troca de liderança? E por que o superior da área também não executou, também não realizou o desligamento? O que será que aconteceu com essa pessoa? Quais são os motivos, ou melhor, qual é o diagnóstico? O porquê ele está sendo desligado? Não deu resultados? Impactou a equipe? Não entregou? Tem problemas de relacionamento e postura? O que será que está acontecendo? Né? Aí vem um monte de serás na cabeça. E aí é que vem o primeiro ponto aqui que a gente fala, né, que eu comento sempre com vocês, da inteligência emocional e de uma liderança empática. Então, primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo, certo? E para isso, a resposta ou a minha ação sempre foi: ok, só que me dê um tempo para eu conhecer, para eu identificar a causa ou os problemas que estão acontecendo com essa pessoa e o que está refletindo na equipe, nos resultados da empresa e assim sucessivamente. Ok? Me dê apenas um tempo. Eu peço esse voto de confiança para eu entender aqui a causa principal de tudo isso, certo? Aí eu fiquei aqui refletindo, antes de gravar, antes de contar esse caso para vocês, se em alguma das empresas que eu passei, ou em quantas empresas que eu passei, ou em quantas situações que eu passei, de receber uma equipe, de chegar para liderar uma equipe, ser head de uma área, etc., eu passei por essa situação.
E como eu digo aqui no começo, né, em 40 anos de estrada, óbvio que eu não comecei 40 anos como gestora, mas você tem ali todos os níveis aí, ou todos os degraus, a jornada de crescimento, e nisso você acaba sendo responsável por um projeto, por uma equipe, por uma pessoa, enfim. Então, no longo dessa estrada, eu fiquei refletindo e percebi que em todas eu não tive nenhuma a situação de chegar tranquilamente e não ter essa diretriz de ter que desligar uma pessoa, né? Então, pode ser kármico, pode ser brincadeira do destino, pode ser que eu atraia esse tipo de situação, mas enfim, passei por isso em todas que eu liderei. E aí então começa, né, como eu disse, a saga de entender o que está acontecendo, de avaliar, de investigar, né? Então, esse é o começo. E aí também eu lembro que nessa jornada toda, eu acabei demitindo, de fato, mesmo passando por toda essa fase de conhecimento, apenas 2 pessoas. Porque essas 2 pessoas, de fato, não estavam comprometidas com a empresa, com o resultado, não estavam comprometidas consigo, né? Não estavam comprometidas com a sua própria carreira, com a sua própria jornada, com o seu próprio futuro, né? Então, de todas essas que eu passei, e gente, eu já liderei muita gente, né? Eu já passei por equipes até de 100 pessoas, ou mais de 100 pessoas. E em todas elas, em todas as situações, eu tive como diretriz o desligamento e efetivei 2 pessoas somente. Aí eu resumo todos esses causos em alguns tópicos. Primeiro, por que será que o meu antecessor ou a minha antecessora não fez o desligamento, né? Mas que é uma situação desconfortável. Você chegar num lugar, assumir uma equipe e ter esse tipo de tarefa ou missão sem ter um contexto anterior ou sem ter uma vivência anterior é bastante desconfortável. Então aqui, hashtag fica a dica aí para gestores e líderes, façam o que tem que ser feito e não deixem para os seus sucessores, né? Então, essa aí já é a primeira lição, mas fica aqui também como dica para a liderança. Ok. O segundo ponto. Em todas essas situações, como eu disse, eu acabei tentando entender o que estava acontecendo, tentando conhecer as pessoas para tomar uma ação, e como eu disse, de todas que eu recebi, apenas 2 foram desligadas, como eu já contei. O que isso me ensinou? Me ensinou que, realmente, avaliar, refletir, investigar e conhecer faz toda a diferença. Toda a diferença para os seus liderados. Toda a diferença para a sua equipe, para as pessoas que são geridas e que são sua responsabilidade. Então, segundo ponto aqui, liderança. Olhem bem isso. E por que eu falo isso para a liderança? Primeiro, vamos identificar a causa. Então, hashtag segunda lição. Vamos identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Ela pode ter problemas pessoais que estão impactando, então vamos ter empatia e vamos tentar entender. Ela pode estar com uma necessidade de coach, de mentoria, de feedback. Nós, eu falo liderança e liderado, podemos estar com problemas de comunicação, de transparência, de entendimento. Então, cabe avaliar também se o problema está na ponta de lá ou na ponta de cá. E assim, várias outras questões. Então, avaliar é muito importante, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vida, a gente está falando de destino, certo? Ok. Aí a gente vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto é as pessoas que eu acabei desligando, como eu disse, elas realmente, depois de todas essas tentativas, de todo esse trabalho, né, treinamento, coach, feedback, mentoria, tudo isso feito, não se interessaram, não mudaram a postura, não mudaram as suas entregas, não estavam comprometidas com a empresa. Mas, hashtag, terceira lição, fiz o meu papel.
se fiz o meu papel, tenho a consciência tranquila e na hora do desligamento, isso também vai ficar claro para a pessoa. De tudo isso que foi dito, vamos agora fazer um resumo. Primeiro, vidas importam sempre, sempre. E lembre-se que quando você desliga uma pessoa, você está impactando uma ou mais vidas. Então, tenha certeza da ação que você tem que tomar. Segundo, peça sempre um voto de confiança no seu superior. Terceiro, essas pessoas que foram mantidas, elas se tornaram as melhores ou os melhores profissionais dentro da equipe, porque se sentiram gratos, foram vistos pela liderança, de fato, e compreendidos, sentiram o risco e entenderam como sendo uma segunda oportunidade. Foram as pessoas mais engajadas, mais comprometidas, performáticas dentro da equipe, o que trouxe uma motivação e reverberou para a equipe, para a liderança e para a empresa de uma forma extremamente positiva. Então, preste atenção nisso. E quarto, sempre reflita, sempre investigue, sempre pense em alternativas, ok? Então, curte, comenta, compartilha, acione o sininho para mais notificações, porque sempre teremos aqui causos e fatos reais dos bastidores nas empresas, ok? Bora comigo. Beijos!